Olá, professor, professora. Com certeza a palavra jogo, destacada no título deste curso, trouxe você até aqui. A escolha por participar de uma formação voltada para aprendizagens de formas de se pensar o jogo como instrumento pedagógico e, além disso, ter a possibilidade de conhecer ferramentas e recursos que nos permitam não apenas consumirmos jogos prontos sobre este ou aquele tema, mas construirmos os nossos próprios objetos de aprendizagem, é outra razão pela qual nos encontramos aqui, compartilhando essa jornada do conhecimento. Nós, educadores, aprendemos pela prática, pelo cotidiano em sala de aula com os alunos em turmas, idades e realidades distintas, que para ensinar, e mais ainda, para se chegar a resultados satisfatórios em termos de rendimento escolar, que é cobrado pelo sistema, é preciso sempre inovar, buscar formas diferentes de ensinar. Este é um curso de caráter prático, o que significa que nossas estratégias de trabalho estarão voltadas para o aprender fazendo, mas incluindo sempre o embasamento teórico necessário para que possamos inserir o jogo de forma consciente em nossas sequências didáticas e em nosso planejamento em geral. Atuando na rede pública de ensino, estamos submetidos às normatizações e pressupostos estabelecidos em documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Referência e, no chão da escola, o Plano de Ação. São elementos comuns a todos estes documentos a necessidade de se trabalhar de forma contextualizada, percebendo o aluno como ser ativo, visando desenvolver autonomia e protagonismo, e isso dentro de um tempo e espaço. Este desafio por si só dá o enredo para um bom jogo. Tendo o jogo como nosso objeto de trabalho, convidamos você a fazer um retrospecto de sua própria infância. Com certeza, o jogo e o brincar estarão presentes em várias de suas memórias. Comumente, memórias felizes. Isso nos remete ao caráter principal do jogo, a diversão, o prazer em realizar uma ação ou uma atividade. Enquanto professores, é importante termos sempre em mente este princípio fundante do jogo quando pensamos em utilizá-lo de forma pedagógica. A necessidade de se ensinar algo por meio do jogo, ou seja, aproveitá-lo pedagogicamente, não pode suprimir o elemento diversão. De acordo com Gomes, 2001, esse divertido já foi associado como distração, recreação e não como um meio para se ensinar. Sendo assim, os jogos foram, durante muito tempo, rechaçados enquanto elemento pedagógico. Se considerarmos a expressão ensinar a partir da realidade do aluno, se considerarmos suas vivências e experiências pessoais, se tirarmos do seu universo particular elementos que proporcionem pontos de partida e construção de aprendizagens, vamos de encontro ao que coloca Huizinga 2004 sobre o jogo. Abre aspas. É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa em jogo que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Fecha aspas. De uma forma prática, as lembranças evocadas de nossa própria infância nos traz aspectos que serão importantes quando da construção dos jogos e o levantamento de estratégia de trabalho a partir deles. Para isso, é importante considerarmos o que diz Huizinga 2004 sobre as principais características do jogo. A primeira característica a ser considerada e jamais desprezada é o prazer, expresso na manifestação de alegria ou sorrisos demonstrado pelo jogador. Isso na maioria das vezes, porque o jogo evoca o sentido contrário, o desprazer. Afinal, não se vence ou acerta sempre, ou não sempre na primeira tentativa. As duas características importantes do jogo é o seu caráter não sério da ação ou efeito positivo. O ato lúdico está relacionado ao cômico, ao riso, em contraposição ao trabalho considerado atividade séria. Essa característica vem associada a outra, a liberdade, expressa na ação do jogador que deve participar do jogo de forma voluntária. Enquanto lúdico, proporcionador de prazer, a presença da imposição e a determinação de ordem tira da ação o caráter de jogo.
Apesar de não ser impositivo, o jogo precisa apresentar regras e comandos. Estas regras podem estar explícitas ou implícitas aos jogadores, mas sempre presentes. O jogo, mesmo quando reproduz a realidade, deve ter a qualidade ficcional, que seja realidade, mas uma realidade alternativa onde o jogador, por meio de seu avatar, possa ser e experimentar outros comportamentos. Além disso, o jogo tem um fim em si mesmo. Isso exprime o seu caráter improdutivo, ou seja, não deve existir a necessidade de se criar algo. Por fim, o jogo precisa dar ao jogador a incerteza do resultado. Suas ações para esta ou aquela direção pode levar a resultados distintos, nem sempre positivos do ponto de vista do jogo ou do jogador, que sempre agirá de acordo com fatores internos, como motivação pessoal, e fatores externos, como a conduta de outros parceiros quando em jogos de equipe. Em algum momento surgiu a questão: por que usar jogos como instrumento pedagógico? Destacamos aqui o caráter engajador que o jogo propicia. Seja individualmente ou no coletivo, fazer parte de uma equipe significa para a criança a entrega, o compromisso com os resultados e, consequentemente, ela dará o seu melhor na busca da vitória. Isso vale para a partida de futebol, como para a queimada ou o jogo da bandeirinha. Para além do engajamento, nossos alunos, hoje e sempre, precisam ser desafiados em seu processo de aprendizagem, e a estrutura dos jogos de console ou jogos de celular utilizam os recursos dos níveis e fases, não como empecilho para que o jogador vença, mas como incentivo para que ele melhore e se supere. Este elemento, o desafio, juntamente com a colaboração e, em certa medida, a competição, podem ser explorados em sala de aula com a utilização de jogos digitais, nosso foco neste curso, ou demais jogos, como estratégia, jogos de cartas, quiz, entre outros tantos que a gente pode trazer para o nosso universo da sala de aula. Mas afinal, qual a natureza do jogo? Huizinga, em sua obra Homo Ludens, 2004, aponta o jogo como anterior à cultura e vai além, afirmando que o jogo não é uma exclusividade do ser humano. Abre aspas. Bastará que observemos os cachorrinhos para constatarmos que em suas alegres evoluções encontram-se presentes todos os elementos do jogo humano. Fecha aspas. Sobre as características que definem e classificam o que é jogo, Huizinga continua dizendo: se alguma delas fosse realmente decisiva, ou eliminaria as demais, ou englobaria todas em uma unidade maior. A grande maioria, contudo, preocupa-se apenas superficialmente em saber o que o jogo é em si mesmo e o que ele significa para os jogadores. Abordam diretamente o jogo utilizando-se dos métodos quantitativos das ciências experimentais, sem antes disso prestarem atenção ao seu caráter profundamente estético. Por via de regra, deixam praticamente de lado as características fundamentais do jogo. A todas as explicações acima referidas, poderia-se perfeitamente objetar: está tudo muito bem, mas o que há de realmente divertido no jogo? Por que razão o bebê grita de prazer? Por que motivo o jogador se deixa absorver inteiramente por sua paixão? Por que uma multidão imensa pode ser levada até ao delírio por um jogo de futebol? A intensidade do jogo, o seu poder de fascinação, não podem ser explicados por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica primordial do jogo. Então, a um ponto onde precisamos juntar o jogo, a sala de aula e o professor, e é necessário fazermos algumas reflexões a este respeito. Porque entender a natureza do jogo não diminui a complexidade da distinção entre jogo e trabalho pedagógico. Isso porque, por natureza, o jogo deve ser livre, deve ser uma escolha de quem joga, deve ser despretensioso. Trazer esta concepção de jogo para a sala de aula provoca um choque direto com a intencionalidade
que é própria do fazer pedagógico. Ao dar intencionalidade, finalidade, objetivos e buscar resultados a partir da utilização de jogos, para Kishimoto, citando Christ, 1991, diz que este perde o seu caráter lúdico e passa a ter outro sentido, transmutando-se para o que se chamou de jogo pedagógico, um recurso para ensinar. Segundo ele, se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza do ato e não se deve buscar resultados. Porém, se os mesmos objetos servem como auxiliar da ação docente, buscam-se resultados em relação à aprendizagem de conceitos e noções ou ao desenvolvimento de alguma habilidade, neste caso, o objeto conhecido como brinquedo não realiza a sua função lúdica, deixa de ser brinquedo para tornar-se material pedagógico. Um mesmo objeto pode adquirir dois sentidos conforme o contexto em que se utiliza, brinquedo ou material pedagógico. Kishimoto, 1998. A constatação a que Kishimoto chega nos deixa uma certeza. Não utilizamos o jogo em si na escola. Antes, utilizamos os seus princípios e suas características como meio pedagógico. O que usamos na escola é, então, uma derivação que chamamos de jogos pedagógicos ou jogos educativos, o que nos leva à necessidade de entendermos melhor estas distinções. Vamos começar nossas deliberações sobre o jogo educativo. No intuito de dinamizar nas nossas aulas, fugirmos da monotonia ou do lugar comum, criamos estratégias e utilizamos recursos que nos permitem trabalhar um conteúdo, seja introduzindo um tópico, seja arrematando um assunto ou realizando a verificação de aprendizagem. E nessas situações, a utilização de jogos se apresenta como estratégia interessante para que o tema seja trabalhado de forma leve, envolvente e divertida. Assim, quando divido a turma em equipes e realizamos um quiz com o tema trabalhado em classe, estou verificando conhecimentos prévios do aluno que, apesar de saber que não está em um jogo, ainda assim se envolve, busca a vitória para o seu grupo e com isso participa. Para Kishimoto, o jogo pedagógico associa duas características essenciais, o lúdico e o pedagógico. O lúdico engaja o aluno, chama sua atenção e até certo ponto o diverte. Neste cenário, o pedagógico acontece nas entrelinhas. Vale destacar que muitos games que nossos alunos baixam em seus celulares, embora não tenham sido criados com a intenção de ensinar algo, podem de alguma forma serem utilizados para ensinar ou propiciar aprendizagens, principalmente de temas transversais. Assim, embora tenham sido criados com o intuito de divertir, estes games podem ser classificados como pedagógicos ou educativos. Entendido então o jogo pedagógico, vamos analisar o que são os jogos didáticos. A característica básica dos jogos didáticos é a sua intencionalidade já no ato da criação. Diferente dos jogos pedagógicos, os jogos didáticos são criados com o fim exclusivo de se ensinar algo. É interessante notar que Kishimoto, sem usar essas palavras, se refere aos jogos didáticos como chatos e, portanto, não chamam tanto a atenção dos alunos que se cansam facilmente, não se envolvem ou não encontram prazer em utilizá-los. Se para a criança o jogo é um fim em si mesmo, para o professor, o jogo é um meio para um fim. E chegamos ao fim da nossa primeira fase. Você está a alguns passos de ir à fase seguinte. Nessa unidade, refletimos sobre o conceito de jogo e sua caracterização em jogo pedagógico e jogo didático. Você pode aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema fazendo as leituras complementares que estão disponíveis na biblioteca da unidade. Em nossa live, vamos trabalhar de forma prática os conceitos de jogo apresentados aqui, desenvolvendo ideias de criação de jogos digitais. Afinal, em nossa segunda unidade, iremos refletir sobre o conceito de jogo enquanto objeto digital de aprendizagem. Aguardo você. Até lá!